Salut, bonjour! Se eu te falo assim, uma cidade pequena, o que você imagina? Muita gente pensa ali na igreja, a praça que vira o point da cidade, as pessoas ali em volta da praça. Quando chega alguém de fora, vira assim, né? Uau! Alguém que veio com algumas ideias novas, as mulheres se apaixonam, os homens ficam com inveja, se for um cara. E aí tem aquela mentalidade meio fechada, porque as pessoas que moram ali na cidade pequena nunca saíram muito dali, nunca tiveram oportunidade de ter contato com outras ideias, outras culturas. E a gente acaba criando essa imagem um pouco negativa da cidade pequena que a gente transporta para outros países. Então, quando a gente fala de França, e eu recebo muitos alunos que querem ir morar na França, às vezes eles falam, não, mas eu quero ir morar em Paris, porque Paris é sim a referência, né? Todo mundo pensa na Torre Eiffel, no Louvre, então todo mundo quer estar ali. Mas eu vou te convidar hoje a olhar a França de um outro jeito e olhar mais para cidades pequenas e o que a gente pode esperar dessas cidades pequenas, seja para morar, seja para visitar, e quem sabe eu te convenço até o final do vídeo a pelo menos dar uma chance para cidades pequenas francesas. Agora, falando de tamanho de cidade, o que é uma cidade pequena para você? Uma vez eu fiz uma viagem na China e o guia lá, o que estava organizando a viagem, ele falou assim, agora a gente vai visitar uma cidade pequena que só tem 8 milhões de habitantes. Eu, o quê? 8 milhões é pequeno? Então, assim, o pequeno e o grande é relativo. Vamos ver aqui o que a gente entende por pequeno e por grande. Se a gente compara os dois países, ó, o Brasil, se a gente pensa em São Paulo, tem uns 20 milhões de habitantes. Paris, que é a capital, que é a maior metrópole, né, da França, vai ter ali os seus 12 milhões. É quase meia São Paulo. Já as próximas grandes cidades brasileiras, o Rio, BH, o Rio tem ali uns 16 milhões de habitantes, BH uns 6. Na França, a gente vai para Lyon e Marseille, que seriam as segundas e terceiras maiores regiões metropolitanas. Elas têm por volta de 2 milhões. Então, as cidades francesas, elas já são, naturalmente, assim, se a gente for comparar com o Brasil, bem menores, com bem menos gente. Paris tem mais ou menos, a região ali de Paris, a região metropolitana, tem mais ou menos 20% da população francesa total. Então, você olha o mapa da França, 20% está ali na região de Paris. As outras cidades, elas são, sim, bem menores. E o que a gente pode esperar de uma cidade ali de uns 10 mil habitantes na França, por exemplo? Porque 10 mil habitantes no Brasil, para mim, não é nada. Uma cidade de 10 mil habitantes é um cocôzinho no meio do nada, provavelmente. O que a gente tem numa cidade de 10 mil habitantes, provavelmente, na França? A gente vai ter uma piscina municipal. Em 1970, mais ou menos, foram construídas piscinas municipais nas cidades a partir de 8 mil habitantes. Então, uma cidade com 10 mil já tem uma piscina municipal, já tem obrigatoriamente uma biblioteca também, que às vezes nem cidade grande no Brasil tem. Então, a gente tem ali um serviço cultural, tem escolas, tem um centro de saúde. Então, aquilo que parece pequeno, na verdade, já te dá acesso a bastante coisa legal. Dependendo da cidade, você pode até ter algum instituto federal, assim, um ensino superior mais tecnológico, ou algum campus de uma universidade maior que tem ali uma presença de um campus menor ali na cidade pequena. Então, você tem muito mais coisa do que a gente pode esperar de uma cidade de 10 mil habitantes no Brasil, por exemplo. Quando a gente imagina uma cidade pequena na França, ela vai ter muito pouco em comum com o formato de uma cidade pequena no Brasil, porque ela tem muito mais acesso a serviços. Depois eu vou te dar outros exemplos, mas a cidade onde eu moro, por exemplo, apesar de não ser a França, tá aqui pertinho, a cidade onde eu moro tem 35 mil habitantes. Eu tenho aqui ensino superior, tenho hospitais, 2 hospitais, eu tenho um teatro com coisas todos os dias, um excelente teatro, uma biblioteca super grande, com uma sala infantil enorme, né? Eu que tenho filho, gosto de ver o que tem para criança, então uma sala infantil bem legal de atividade, com atividades aos fins de semana, tem vários museus, tem centros culturais, então tem, para uma cidade pequena de 35 mil habitantes, bastante coisa. E aí, se a gente vai, assim, para a lógica de dia a dia mesmo, eu vou trabalhar, eu vou para a escola, você tem ali tudo pertinho, a 5 minutos de casa. Ou mesmo que você vá como turista, e a gente vai falar um pouquinho mais no final do vídeo sobre o turismo nessas cidades pequenas, né? Como turista, você também tem bastante coisa interessante para se fazer e para se ver. E aí, nessa cidade pequena, quem é que mora? Porque a gente tem também como referência do Brasil de que na cidade pequena mora lá quem não conseguiu sair, né? Dificilmente a pessoa saiu e quis voltar, ou tem essa coisa do cara, da pessoa que é de fora da cidade, olha, que é uma novidade, né? Mas essa relação não existe tanto. É mais, assim, uma opção você morar numa cidade pequena. Eu vou te dar um exemplo interessante. Minha filha, ela faz aula de violino. E
A aula de violino é numa cidade pequena que tem 32 habitantes. Se você entendeu bem, não é 32 mil, é 32 habitantes. A cidade inteira, conta todo mundo, tem 32 habitantes. E nesses 32 habitantes tem a professora de violino dela, que já ganhou vários prêmios internacionais e é casada com um pianista que é da Nova Zelândia, ele é neozelandês de origem japonesa. Então, as cidades pequenas, elas não atraem as pessoas que simplesmente nunca tiveram oportunidade de sair de lá. Elas atraem pessoas que têm um perfil muito interessante, muita coisa a contar e a agregar e um novo mundo a te apresentar, porque decidiram estar ali e isso faz toda a diferença. Você vai para uma cidade pequena que as pessoas não têm uma mentalidade completamente isolada, fechada, elas têm uma mentalidade mais conectada ao mundo e diversa, né? Você não vai ter pessoas todas iguais ali, cada um vai ter os seus valores e as suas experiências de vida e a gente consegue fazer uma troca muito bacana com essas pessoas. Agora, onde essas pessoas vão? Porque no dia a dia, o que a gente precisa? De supermercado, a gente precisa de uma farmácia. Então, esses comércios locais, essas cidades pequenas, de uns 10 mil habitantes, mais ou menos, elas têm isso tudo. E, além disso, elas têm outra coisa. Muitas delas ficam localizadas a 15 minutos, 20 minutos, meia hora de uma cidade média. O que é uma cidade média? É aquela cidade que tem mais ou menos entre 20 mil habitantes e 100 mil habitantes. Tem mais ou menos 500 cidades desse tamanho na França. Então, 500 cidades médias. Se você pegar a França, que não é um país muito grande, espalha aí 500 cidades. Você morando numa cidade pequena sempre vai estar perto de uma cidade média. E você vai estar perto de uma cidade média a uns 30 minutos, 20 minutos, às vezes, de carro ou de ônibus. O que é 20 minutos ou 30 minutos? Para mim não é nada. Quem mora em São Paulo, capital, às vezes, no Brasil, gasta muito mais do que isso para chegar no trabalho. Quem mora na região parisiense tem até uma expressão em francês que é métro, boulot, dodo. Metrô é metrô mesmo, boulot é um sinônimo de trabalho, travail, e dodô de dormir. Então, a vida das pessoas na região parisiense, que precisa pegar metrô para ir trabalhar, para voltar, e aí pega fila em tudo, pega fila no supermercado, não sobra tempo para nada, tem a vida resumida a metrô, boulot, dodô. É pegar o metrô, ir trabalhar, voltar para casa e dormir, e não dá tempo de aproveitar tudo aquilo que a cidade tem de bom a oferecer. Então, lógico, eu estou dando uma exagerada aqui, mas é só para a gente perceber o quanto que pode ser atrativo as cidades pequenas e também as cidades médias, né? Que aí a cidade média vai ter tudo o que Paris tem, menos os parisienses, o que é uma vantagem, né? Pessoas mais agradáveis para a gente conviver. E aí também não vai ter a Torre Eiffel, não vai ter o Museu do Louvre, realmente não vai ter toda aquela imponência, mas muitas coisas que a gente gosta de Paris, que as pessoas gostam ao visitar Paris, você encontra, eu diria que quase em 100% das cidades francesas. É um rio bonitinho que passa, né, no Brasil. A gente não tem essas cidades tão bem cuidadas, com um patrimônio histórico tão preservado. Então, a gente vai para Paris, realmente é encantador. A gente vê ali o rio Sena, que atravessa a cidade, os prédios históricos, todos muito bem cuidados, e isso é muito bonito de ver. Mas não é uma característica só de Paris. Você, em todas as cidades francesas, praticamente, que você for, vai ter um rio que atravessa, com uma ponte bonitinha para você passar e tirar foto. Vai ter os prédios históricos bem cuidados, uma região ali mais histórica, mais antiga, às vezes medieval, para você visitar, com lojinhas, com restaurantes. Então, parte daquilo que Paris atrai, né, e Paris tem a oferecer, muitas outras cidades, eu diria que quase todas as cidades, têm também. Então, é bem legal a gente pensar também para o turismo nessa possibilidade de ir para cidades pequenas. Inclusive, tem uma coisa interessante. A Mel, que é uma colega que faz roteiros personalizados para quem quer viajar para Paris, ela uma vez me contou, eu perguntei para ela, na verdade, né? Olha, de todos os seus clientes, né? Porque é muita gente que pede roteiro personalizado em Paris para ela e também em outros lugares da França, né? Ela trabalha com a França toda. Mas eu perguntei, normalmente, no final da viagem, quando eles voltam e entram em contato com você, qual é a parte da viagem que eles gostaram mais? Assim, o que eles falam? Nossa, isso foi muito legal. E ela fala que a maioria das pessoas, quando volta, o auge, o ápice da viagem foi contato humano. Foi aquela conversa que eles tiveram com alguém que eles conheceram na rua e que fizeram essa troca. Então, olha que interessante. A gente vai para Paris, às vezes, os turistas vão para Paris pensando na Torre Eiffel, pensando no Louvre, mas, na verdade, o que marca mesmo são as experiências humanas, as conexões que eles fazem com a população local. E isso é muito mais fácil de a gente fazer numa cidade pequena
ou numa cidade média, mas principalmente numa pequena, do que em Paris, que as pessoas estão nessa vida louca, super acelerada, aquele monte de turista, ninguém está com paciência para explicar nada para turista, né? Chegam às vezes a ser meio sem paciência, né? Então, para aquilo que normalmente marca mais a viagem, as cidades pequenas e o interior da França vai ser muito mais interessante. E aí, voltando lá para a nossa vida na cidade pequena, né, ou na cidade média, tem outra coisa que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, que a gente tem na França e que faz toda a diferença, que é o trem. Então, se você pesquisar na internet por Gare SNCF, uma gare é uma estação de trem. E a SNCF é a empresa pública que faz a gestão desses caminhos de trem pela França. Então, Gare SNCF é uma estação de trem que está ligada nessa rede nacional da França, né, de caminhos de trem, que, por sua vez, está relacionada, né, também está interligada ao sistema europeu. Então, você pode ir para outros países. Então, se você procurar as linhas do trem na França, especialmente você olhar a linha do TGV, o TGV é Train à Grande Vitesse, que é o trem de grande velocidade, é um trem-bala. Então, você pode estar, por exemplo, às vezes, a 200, 300 quilômetros de Paris, numa cidade pequena de 5 mil habitantes, que você vai ter uma vida super tranquilinha, a 300 quilômetros de Paris, mas que passa ali na linha do TGV. Se passa na linha do TGV, o que você tem? Você tem por volta ali de 14 trens por dia, saindo do seu vilarejinho lá, da sua cidade pequena, e indo para Paris no trem-bala. Então, se você está a 300 quilômetros de Paris, vai demorar para você chegar em Paris 1h30 de trem, mais ou menos. Então, 1 hora, o que é 1h30 de trem? Para você fazer 300 quilômetros num trem-bala. Então, por mais que a gente tenha essa sensação de que a cidade pequena está isolada de tudo, não é bem verdade. Se você está ali na linha do TGV, você pega o TGV, você está super rápido no centro de Paris para você conseguir explorar, se você quiser participar de alguma coisa cultural de Paris, que tem muita coisa a oferecer, ou de alguma outra cidade maior, né, alguma outra metrópole. E você tem lá a sua vida tranquila, você tem lá as pessoas que estão num outro ritmo de vida, que no meu ver é um ritmo de vida muito mais saudável. Eu adoro morar em cidade pequena, né? E olha que a minha nem é tão pequena. Mas assim, a gente está em outro ritmo de vida, muito menos ansioso, muito mais tranquilo, sem trânsito, sem aqueles problemas de cidade grande e com as vantagens que uma cidade grande também tem a oferecer, porque você está muito perto, seja de uma cidade média, onde você vai ter vários hospitais, universidades e acesso, né, a alguma especialidade médica que talvez numa cidade pequena você realmente não vá ter, ou seja de Paris, da capital, se você estiver perto ali dos eixos ferroviários para você pegar o trem, ou de repente perto de algum aeroporto internacional que te permita também viajar de avião ou ir até para outros países. Então, espero que com esse vídeo você tenha se interessado, talvez, pelas cidades pequenas. Leve em consideração as cidades pequenas, seja na sua visita a turismo para a França, seja para você escolher um lugar para você morar na França, ou se você vai estudar lá, para você olhar universidades que não sejam só Paris, que é uma cidade muito mais cara e com vários problemas de cidade grande. Apesar de, lógico, ter sua beleza, não vou dizer aqui que Paris não é bonita, não deve ser visitada, mas considere, então, as cidades pequenas e médias da França. Eu gostaria muito de saber que outras temáticas vocês gostariam que eu trabalhasse aqui no canal, seja de vida na França, ou cultura francesa, ou língua francesa. Sou professora de francês, você pode encontrar o meu site aqui na descrição e também o meu curso de francês, o Francês do Zero, para quem está realmente começando agora do zero o francês e quer fazer os primeiros passos na língua, no idioma. Allez, à plus, à la prochaine!